Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodolfo da Universidade Andarilho e agora a gente vai conversar sobre aceitação. Não aceitação assim no sentido coaching da coisa, né? No sentido de autoajuda, de motivação, mas a aceitação que ela é necessária para a nossa vida, que é especialmente, né, a aceitação daquilo que nós somos, né? De quem eu sou, de quem eu represento, de quem eu quero ser, das minhas escolhas, né? Das consequências que eu terei por escolher aquilo que eu escolhi, entendeu? E essa conversa ela foi motivada inicialmente porque, é lógico, eu recebo vários comentários, várias mensagens de pessoas que têm essa dificuldade com a aceitação, mas uma especial, mais recente, inclusive com a data desse vídeo, ela me chamou muita atenção porque essa pessoa ela comentou no vídeo e ela deixou um comentário bem extenso, e eu não vou citar o nome, né, claro, obviamente, mas é pra você também, né, mas essa pessoa deixou um comentário e a dificuldade de aceitação, né, que a gente tem diante da sociedade, diante daquilo que a gente enfrenta, ela é tão grande, e que eu imagino que essa pessoa está sentindo ele também, que ela apagou aquele comentário. Mas, por sorte, o Google ele me dá o e-mail, né? Ele me manda um e-mail da notificação. Então eu recebo aquela notificação da mensagem e por lá eu consegui visualizar. Então é lógico, eu não vou expor ninguém, eu não vou expor o que estava escrito, eu não vou expor a história, mas a história diz respeito à aceitação. E o que é aceitação, né? O que a gente tem que pensar nisso? Por mais difícil que a nossa situação seja, quando a gente decide fazer alguma coisa que é diferente do senso comum, que é diferente do padrão, né? Como eu sempre falo aqui, quando a gente se distancia da realidade que todo mundo espera que a gente viva, né? A gente se distancia do roteiro, do script, logicamente fica muito mais difícil a vida. Comentei bastante sobre isso no podcast do Coringa, né? Nosso segundo podcast, está no Spotify também, para quem não viu. E é muito importante a gente perceber, porque a sociedade ela tem essas duas opções. Ou ela corrompe você, né? Ela faz com que você se venda, né? Que mude aquilo que você é para se adaptar, para ser aceito como a sociedade quer que você seja. Ou você se destrói, porque o processo de viver contra o que a sociedade cobra é um processo destrutivo e doloroso. Mas é uma dor que ela é necessária para que você vença nesse processo, para que você possa enfrentar realmente aquela dor. E deixe de sofrer posteriormente. Porque é lógico que essa estrada sinuosa ela é um processo doloroso que traz sofrimento. Mas se você escolhe aquilo, se você escolhe o caminho de ser você mesmo, em algum momento você abre mão daquele sofrimento. Como eu já falei também, falei no podcast, falei em diversos outros vídeos, o processo ele é doloroso, porque viver é doloroso e vai ser sempre isso, né? Vai ser sempre assim. Porque a gente está se construindo. Nós estamos construindo a pessoa que nós somos. Nós estamos construindo a nossa personalidade. E por isso tem dor envolvida nesse processo e não dá para evitar essa dor. Mas a aceitação ela vem de você saber, né, de você olhar para aquele processo que você está enfrentando e saber que aquilo é necessário para que você se torne quem você é. Eu adoraria pregar aqui um universo, um mundo muito mais simples, muito mais humilde, muito mais respeitoso, em que as pessoas pudessem simplesmente escolher aquilo que elas querem e serem aceitas, serem respeitadas. Mas eu não sei se isso vai acontecer um dia, porque o ser humano ele é muito complicado. O ser humano é uma criatura que ela é tão complexa que ela tem dificuldades de lidar com as escolhas de outras pessoas, o que não faz sentido nenhum. Porque a sua escolha ela não me diz respeito. Eu só tenho que aceitar e respeitar. Eu não preciso achar legal, eu não preciso achar agradável, eu não preciso achar nada, não me diz respeito. Eu só tenho que respeitar você e as suas escolhas. Você ainda é um ser humano, independente daquilo que você quer fazer. Obviamente seguindo a lei, por favor, né, gente? Mas se você escolhe algo que está fora do padrão, ainda é muito complexo para as pessoas que estão fora da tua bolha ali, né, do teu círculo, fora da tua vivência realmente, lidarem com aquilo, né, aceitarem aquilo. Aí que entra o nosso principal pensamento, né, dessa conversa aqui. Quando a gente tem uma escolha diferente dessa, a gente tem que saber que a gente vai perder algumas pessoas, a gente vai acabar afastando algumas pessoas, porque a gente precisa ter uma postura um pouco mais incisiva nesse quesito. Essa é a minha escolha, afinal. E eu preciso defender a minha escolha, eu preciso defender quem eu sou. Então, é um exemplo, tá? Não precisa ser com essas palavras, não precisa ser dessa maneira, mas o que eu tô querendo dizer? Você pode se aproximar daquela pessoa, sentar pra ela, mas assim, de maneira super civilizada, tentar manter a calma, tentar respirar, conversar com as pessoas que estão tendo dificuldades de lidar com as suas escolhas, né? E explicar pra elas o seguinte: esse sou eu, sabe? Eu sou essa pessoa. Eu passo por essa situação, eu tenho essa dificuldade, eu tenho essa decisão, eu tomei essa decisão, né? Esse é o meu caminho, essa é a minha jornada. Esse sou eu. E a partir dessa informação que eu tô te dando, a partir dessa conversa que nós estamos tendo nesse momento, eu só consigo te fornecer duas opções. Ou você aceita e me apoia,
seria a opção que eu mais gostaria de verdade, ou você respeita. E são só essas opções que você tem. Porque você não pode querer me mudar. Você não pode querer que eu mude porque aquilo que eu faço tá contra o que você pensa. Não faz sentido esse argumento, entendeu? Se você acha que isso não é natural, se você acha que isso não é o correto, se você acha que isso não é a melhor opção, eu agradeço pela tua preocupação, mas eu gostaria que essa opinião ela ficasse com você. Porque não diz respeito à minha realidade, não diz respeito à minha vida, não diz respeito a quem eu sou. Então essa é a minha situação. E eu gosto de você, eu gosto muito de ter você por perto, mas eu só consigo te dar essas duas opções. Se você puder aceitar a minha situação e respeitá-la ali no caso, e oferecer apoio, eu vou ficar muito grato, porque você é uma pessoa muito importante para mim. Mas se você não consegue lidar com isso, você não consegue aceitar e me apoiar, o mínimo que você pode fazer é respeitar a minha decisão. Porque essa é a minha decisão. E esse sou eu. Então quando a gente abre com essa clareza, com essa sutileza, né, é uma maneira mais incisiva por você se impor, né, se posicionar ali a respeito, mas ainda assim sendo bem sutil, com um diálogo tradicional, um diálogo que abre essa possibilidade de entendimento, de compreensão, né? Quando a gente faz isso, a gente coloca a pessoa para raciocinar naquilo, porque ela vai entender que diante da razão, né? Você tá tomado pela razão, tá tomado pelo controle emocional, você sabe que você está falando a verdade, e diante daquilo, ela vai precisar pensar, colocar o pensamento dela no lugar para tomar uma decisão também. Será que ela gosta tanto de você assim a ponto de reverter aquele processo de lidar e aceita então você, né? Aceita a tua decisão e começa a te dar apoio? Ou será que pelo menos o sentimento que ela tem por você é forte o suficiente para que ela consiga engolir ali a própria crítica, engolir aquele julgamento e no mínimo mesmo, respeitar a sua decisão, entendeu? E a maior parte das pessoas por si, né, dentro delas próprias, essas pessoas são boas. E quando uma pessoa é boa, ela vai entender você, ela vai te compreender. Quando a conversa é feita dessa maneira, né? Sem agressão, sem a briga, sem a discussão desnecessária. É uma conversa, é um diálogo. E aí você tem essa possibilidade. E a pessoa vai ter que escolher qual dos dois caminhos ela vai optar. Será que ela vai aceitar então e te dar apoio? Ou será que ela vai respeitar você? E independente de qual caminho ela escolha naquele momento, já é mais válido para você do que não ter escolha alguma, entendeu? Já é muito mais válido para você aquele caminho do que simplesmente viver aquilo que você está vivendo, de ser julgado, de ser taxado, de ver as pessoas esperando que você mude, né? As pessoas que esperam que você faça escolhas diferentes daquela que você faz, daquela que você gostaria de fazer, daquela que você está buscando. Então, o importante dessa parte da aceitação é que tudo isso começa quando você se aceita. E depois que você se aceita, as pessoas ao seu redor elas não têm outra escolha a não ser te aceitar. Você é aquela pessoa, você é daquela maneira, você existe no mundo daquele modo. E não existe outra opção senão entender que você é daquela forma. E no mínimo respeitar. Eu não preciso distanciar você, porque você ainda é um ser humano, você ainda agrega muito sendo próximo a mim. Por mais que eu não compartilhe, por mais que eu não concorde com tudo que você faz, com tudo que você quer fazer, tá tudo bem. Isso não é problema para nenhum de nós dois. Mas o que não pode acontecer é o preconceito, entendeu? Eu não posso ter o preconceito contra você apenas pelo único motivo de que as suas escolhas são diferentes da minha. Isso não precisa afastar ninguém. Mas, se porventura em algum momento da sua vida alguém se afastar de você porque você não mudou, né? Alguém se afastar de você porque você não foi como essa pessoa esperava e ela não conseguiu lidar com isso, por mais doloroso que seja esse processo, entenda que é melhor assim. Entenda que nem todo mundo vai poder ficar próximo de você. Nem todo mundo vai lidar muito bem com isso, com as coisas que você escolheu, com as coisas que você está enfrentando. Nem todo mundo vai saber lidar com a forma que você pensa do mundo, com as coisas que você escolheu para si, né? Com as decisões, com as ações que você toma, com as atitudes que você tem, com a sua forma de pensar. Nem todo mundo vai saber lidar com isso. Mas, se a pessoa conseguir lidar minimamente, ou seja, se ela tiver uma aproximação para com você ali, que faça com que ela respeite você, no mínimo, faça com que ela entenda, com que ela compreenda suas escolhas, com que ela aceite, te dê apoio, com que ela esteja com você, né? Te ofereça a mão, ela vai continuar. Ela vai tentar entender, ela vai fazer o esforço, por mais que para ela também seja difícil, porque é muito difícil pra gente lidar com o desconhecido, lidar com uma coisa que é nova, com uma coisa que altera a nossa forma de pensar. Imagina para uma pessoa que é tradicionalista, para lidar com uma mudança de sexo, com um assunto de ideologia de gênero,
com uma pessoa que não quer simplesmente ter um emprego, uma pessoa que quer criar o próprio negócio e por isso ela quebra a cara diversas vezes. Imagina para alguém que está acostumado com o caminho padrão. Como que é lidar com isso, entendeu? Se coloca no lugar, imagina assim, a sua família e todas as preocupações que passam na cabeça da sua mãe e do seu pai quando você tem uma escolha que vai contra aquilo que o mundo prega como normal. E é claro que você não tem que deixar de escolher por se colocar no lugar dessas pessoas, mas apenas tentar lidar com elas de uma maneira diferente, para que você possa conversar, né? Para que você possa dialogar de verdade, entrar em contato com essa pessoa e abrir o coração para ela da melhor maneira que você puder, né? Abrir a tua emoção ali, mas falar com razão, falar com o cérebro, falar com a cabeça, né? Pedir para que ela entenda você, pelo menos isso. Se você puder entender a minha escolha, se você puder compreender que esse sou eu, e eu não posso simplesmente deixar de ser como eu sou, porque você não entende isso, ou porque você não sabe lidar. Esse sou eu e eu não posso mudar. Essa é a pessoa que eu sou. Então você tem essas duas opções. Ou você aceita e me apoia, ou você me respeita. E aí deixa ela pensar. Dá o tempo para ela, para que ela possa refletir sobre aquilo, para que ela possa entender o que está acontecendo, para que ela possa olhar para você com seriedade, entendeu? Porque eu acho que esse que é o ponto principal. Muitas vezes as pessoas acham que pode ser um momento, pode ser uma fase, pode ser só um dia ruim, pode ser um ano que está complicado na vida daquela pessoa, que faz com que ela não saiba muito bem o que ela tem que decidir. Mas, se você faz isso, se você abre essa conversa racional, se você se abre para aquela pessoa, né, abre o coração e realmente conversa com ela, alcança, né, o entendimento dela, ela vai ter que entender você. Ela não tem outra opção, porque você não agiu com agressão. Você não agiu de maneira ofensiva, você não agiu de maneira invasiva. Você simplesmente se abriu, contou a verdade para ela e mostrou quem era você. Mostrou quem é você. E aí ela não tem outra escolha, a menos que ela não queira a sua proximidade. Seja tão difícil para ela lidar com aquilo que ela realmente tenha que se afastar. Muitas vezes nem fisicamente, né? Apenas uma distância emocional, vamos dizer assim. E aí a gente tem que aceitar as consequências das nossas escolhas. E se isso for você de verdade, você não precisa ter medo desse afastamento, porque é muito melhor você se distanciar de alguém, por mais doloroso que isso seja, por mais assustador que isso possa parecer no primeiro momento, é muito melhor você se afastar de uma pessoa do que você se afastar de você mesmo. Isso é assustador, isso não é um conselho para fugir de casa, isso não é nada falando, nossa, evita, seja frio, lide com as pessoas como se elas não importassem, não é isso que eu tô querendo dizer. Tô contando a verdade realmente. As pessoas elas têm que entender a gente, especialmente as pessoas que são importantes para nós. Então, se uma pessoa não consegue entender a sua escolha, se uma pessoa não consegue respeitar, no mínimo, né, compreender o que você está passando, compreender a dificuldade que você tem para falar sobre aquilo, para lidar com aquilo, para, né, ser você mesma, para se tornar você, né, nesse processo de construção que você está passando, se essa pessoa não consegue lidar com isso, e para isso, né, para evitar isso, quando ela entende que você está sendo real, que você está sendo sincero, que você está mostrando a verdade para ela, ela não consegue lidar e ela precisa se afastar, entenda que assim vai ser melhor. Respeite ela também, sabe? Da mesma forma que a gente tem que ser respeitado em nossas escolhas, respeite a escolha dos outros também, tá bom? Então entenda que a aceitação ela vem disso, ela vem da gente encarar as consequências, encarar o resultado das nossas escolhas, o resultado das nossas ações. A forma como eu penso, ela vai me levar até um ponto, ela vai me levar até aquele momento, ela vai me levar até aquela consequência, e eu continuo a pensar daquela maneira, eu continuo a construir a pessoa que eu sou, eu continuo a construir o meu eu, né, dentro, o meu eu interno ali, continuo a construir aquele processo, eu me aceito por completo e eu lido com o resultado daquilo, eu lido com a consequência, e não tem outro caminho. Por isso que eu digo, não é um caminho fácil. O caminho de construção do eu, ele é muito doloroso. É um caminho muito complicado, é um caminho que vai machucar. Mas é um caminho necessário para que você se torne alguém. Melhor ainda, é um caminho necessário para que você se torne você. Para que você melhore como pessoa todos os dias. Para que você nunca deixe que o mundo diga quem você precisa ser. Então eu acho que é isso. Acho que esse é o principal ponto dessa nossa conversa. Talvez em algum momento eu possa fazer um vídeo sobre isso, mas nesse momento eu achei que eu podia fazer um conteúdo um pouco mais extenso, porque eu acho que era uma ideia de fazer tipo uma bomba interna, né, um inner bomb, para conversar sobre isso, porque muitas pessoas trouxeram esse ponto, mas especialmente esse comentário que ele apareceu e foi excluído, eu acho que é muito importante ressaltar, porque a aceitação ela é muito importante, e o fato de você estar na internet, de você ter a liberdade de postar as coisas, é muito importante para que a aceitação comece, mas se você, mesmo de maneira anônima,
não consegue postar aquele conteúdo e deixar ele ali, eu entendo que a aceitação está sendo muito difícil para você. Por isso eu acho importante fazer esse conteúdo aqui o mais rápido possível para a gente ter essa conversa, mesmo que indiretamente falando. E você não precisa se envergonhar de expor a sua história. Você não precisa se envergonhar de contar o que está acontecendo, de falar sobre isso, de procurar ajuda. Ou um profissional, procurar um psicólogo, procurar alguma coisa do tipo. Você não precisa ter vergonha disso de maneira nenhuma, porque isso é você. E essa pessoa é você. Então, não aceite uma condição que não é sua, não aceite ser alguém que você não é, né? Não se modele, não se deforme para caber numa caixa que não é sua, não é o seu lugar. Aceita isso, não tenha vergonha mais de postar e tirar o teu comentário de lá. Eu respeito a tua decisão de não se expor, de evitar aquilo, mas você não precisa disso. Você já é uma pessoa, você já é você mesma, você já é uma pessoa muito importante por estar aqui. Especialmente aqui, eu posso falar como Universidade Andarilho, que você é uma pessoa muito importante para nossos projetos também, entendeu? Então, não se envergonhe de contar sua história para alguém, não se envergonhe de falar sobre ela para as outras pessoas, não se envergonhe de falar que isso é você, que essa pessoa é você, eu sou assim, e essa é a minha decisão, e eu preciso de apoio para estar dessa forma, né, para continuar vivendo isso, mas, acima de tudo, eu preciso de respeito, porque esse sou eu. Não tenha vergonha mais disso, beleza? Aceitação é esse processo de você saber o que está acontecendo com você, entender, né, o que está acontecendo, entender o que você está passando, entender o que você vai passar ainda por isso, mas continuar com a sua escolha, mesmo sabendo que a sociedade vai cobrar isso de você de uma maneira muito destrutiva, de uma maneira muito agressiva, mas que você vai vencer. Por mais doloroso que seja o processo, você vai vencer. A gente sempre vence se nós continuamos a seguir o caminho que nos leva até nós mesmos. Mas, se você por alguma outra razão decide não seguir mais esse caminho, decide apenas se adaptar à sociedade, né? Seguir um roteiro que não é o seu, seguir um script que te deram, que te obrigaram a seguir, você pode enfrentar menos dor, né? Ter um processo menos doloroso nesse momento. Mas, no futuro, você vai olhar para trás e isso vai te machucar muito mais. Isso vai te alcançar de uma forma que você vai olhar para trás e falar assim, eu me arrependo muito, porque essa pessoa que eu fui até hoje, ela não sou eu. Essa pessoa não é quem eu deveria ter sido. Ela não foi quem eu poderia ter sido, que é pior ainda. E você fica com aquela lacuna na mente. Você olha pra trás e pensa, poxa, eu poderia ter sido diferente daquilo. Eu poderia ter feito realmente o que eu gostaria de fazer. Eu poderia ter buscado algo diferente, eu poderia estar num lugar totalmente diferente de onde eu estou hoje. Então, como eu sempre falo de arrependimento é algo que você se arrepende, no caso, de algo que você não fez. A gente não se arrepende de algo que a gente faz. Nós nos arrependemos de coisas que nós não fazemos. Então não se arrependa por isso no futuro. Seja você a partir de agora. E encare as consequências disso, porque vai machucar, vai doer, mas olha no espelho e fala, eu tô fazendo isso por você. Eu tô fazendo isso por mim mesmo. Isso não é egoísmo, não é egocentrismo. É amor próprio. Você está fazendo isso porque você se ama, que você se aceita como você é. E é por isso que é tão importante esse processo de aceitação, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Ela é pequena, é um formato de micro podcast talvez. Pode acontecer mais vezes se eu sentir a necessidade de fazer, tá bom? Mas a gente posta ele também, então vai estar disponível no Spotify, assim como nossos outros podcasts, vai estar no YouTube também, beleza? Mas é uma simples conversa para ilustrar esse conceito, para falar sobre isso que eu acho que é cada vez mais importante no nosso mundo agora, na modernidade líquida especialmente. Tudo acontece, tudo é muito rápido, as pessoas cobram que nós sejamos cada vez mais como as pessoas de sucesso são, e não é assim que a vida funciona, entendeu? A vida ela cobra que você seja você mesmo. Porque no final não adianta ter sucesso e não ser você. Quem que conseguiu sucesso então? Quem que ficou rico? Quem que ganhou a vida? Quem conseguiu um bom emprego? Quem que tá num casamento perfeito? Quem é essa pessoa, se não sou eu? Quem que tá vivendo a minha vida, entendeu? Então pensa nisso, pensa nessa hipótese, pensa nessa ideia e qualquer coisa deixa o seu comentário aqui, tá bom? Você do comentário especialmente, mas qualquer outra pessoa precisar de algum apoio, quiser conversar sobre algum assunto, quiser deixar sua sugestão, eu sempre uso os comentários e as mensagens que chegam no Facebook, na página do Facebook da Universidade Andarilho e no Instagram também, por direct. Tudo isso é o que eu uso para fazer o Inner Bomb, que já tem vários episódios e vai ter muito mais, mas também posso fazer esse conteúdo nesse formato, né, de um podcast um pouco menor ali também, para que a gente possa ter uma liberdade maior, né, uma coisa mais informal ali, de ter essa conversa realmente sobre algum tópico que pode ajudar você, que pode me ajudar também. Muitas vezes você escreve alguma coisa que me faz pensar.
Essa troca de conhecimento é o principal objetivo da Universidade Andarilho. Então não se acanhe, não tenha vergonha, não tenha medo de aparecer publicamente. Se quiser fazer um perfil fake, postar de maneira anônima, faça, não tem problema. Mas mande aqui, escreva o que você está sentindo, fala sobre o teu problema, fala sobre o que você quiser. Eu tô aqui pra gente poder ter essa conversa. E o nome Andarilho da universidade, ela vem justamente por causa dessa ideia de jornada. Nós estamos seguindo algo, nós estamos dando continuidade à vida, nós estamos caminhando para frente. E essa jornada ela vai ter muitas mudanças, ela tem muitos percursos, ela tem muitos desafios, tem muitos obstáculos e tá tudo bem. A vida é assim mesmo e é assim que ela vai ser, para sempre. Então não tenha medo disso, aceite quem você é, aceite a sua jornada e aceite todas as consequências que ela trouxer. Porque são esses desafios, né, esses problemas, essas dificuldades que vão modelar você para que você possa ser a sua melhor versão. Não é papo de coach não, tá? Quando eu digo isso é realmente, pô, você é uma pessoa boa. Você é uma pessoa que tem o seu desejo, tem o seu interesse. Então, trabalhe em cima daquilo e você pode melhorar cada dia mais, entendeu? Mas sem nunca deixar de ser você. Beleza? Pessoal, agradeço por quem ouviu até aqui, para quem está acompanhando o conteúdo também, não deixa de curtir, se inscrever no canal, compartilhar ali com seus amigos também essas conversas, compartilhar o canal com seus amigos para alcançar a pessoa que precisa falar sobre isso, precisa entender sobre aceitação também, né? E compartilha também agora nosso perfil ali do Spotify, né, cara? A gente já tá com vários podcasts por lá, tá chegando sempre mais conteúdo. Mostra pro pessoal aí que quiser ouvir na academia, né? Pô, quiser ouvir a minha voz ali enquanto faz uma esteira, uma bicicleta, quiser dar uma caminhada na praça, escutar um pouco de Universitário Andarilho. Por favor, cara, é muito legal essa parceria, essa contribuição, vai ajudar muito o nosso projeto, beleza? Espero que tenham gostado bastante, espero que você tenha entendido nas conversas, que possa ter aberto um pouco a tua mente, que possa ter te aliviado um pouco nessa dificuldade de lidar com esse processo de aceitação, tá bom? Mas lide com isso da melhor maneira que você puder e sem deixar de ser quem você é, perfeito? Até a próxima!